Então, oficialmente começando o nosso encontro, estamos aqui reunidos para mais um dia de psicologia jurídica. Estava me dando conta hoje de que a gente só tem mais uma aula até a prova. Porque, pelo que me disseram de manhã, a nossa prova começa as provas começam dia 18 de setembro. É 18 de setembro mesmo que começa? Vocês sabem? Deixa eu pegar meu telefone. É isso mesmo, professor. Isso mesmo, É isso, professor. isso mesmo, tá certo. 18 de setembro. Se é 18 de setembro, então nossa prova é dia 19. A gente só tem mais uma aula além desta. Eu achei que a prova seria no dia 26. Tudo bem, a gente perde uma semana. Então a gente tem mais uma aula. Então vamos lá. Gente, eu não sei de vocês, mas o meu áudio tá bem ruim. Vamos falar disso agora, Gabriel. O áudio está ruim ou é só com a Lidiane? Eu escuto bem. Normal, normalmente é assim. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu ainda não coloquei para vocês o material da aula passada, né? Professor, o material da aula 1 também não tá aparecendo para mim. Aula 1 eu coloquei. Deixa eu ver Para se mim também. da aula 1 tá lá. Então, aula no 1 primeiro tá lá. momento estava aparecendo, mas agora não aparece mais o da aula 1 para mim, tá como se tivesse zerado. Outros Tá lá. professores estão reclamando disso também, o Biratã. Não sei dizer o que é. Para mim ele aparece aqui. Quando eu entro, a aula 1, o conteúdo ainda está aqui, o material de apoio. Deixa eu ver. Para mim ele não tem problema. Eu, inclusive, clico aqui no slide, abre para mim o arquivo. Aula 1, para mim, não tem problema. Deixa eu perguntar, vocês têm o tal do grupo de WhatsApp também, né? Vocês podiam colocar lá também, sabe? Para facilitar a vida de quem tem alguma dificuldade. Eu ia falar, eu consegui acessar o material da aula 1 clicando em slide 1. Não é tão intuitivo, fica tipo assim, um botãozinho pequeno na tela enorme, mas dá para baixar. É ali, você clica em slide em aula 1 mesmo. Bom, aí eu vou colocar aqui agora dois outros conteúdos, tá? Então, peraí, vou chamar de aula 2 só por um nome, né? Porque a gente não teve 4 aulas, vou chamar de aula 2 porque é um slide diferente. Anexar. Aplicações da psicologia em instância jurídica. Vou chamar de aula 2, tá? Que o nome não é importante, porque são 4 arquivos. Então, vou chamar de aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Apesar de hoje ser aula 3. É só para eu ter um nome, que eu tenho que botar um nome aqui. Então, coloquei o segundo material para vocês agora. Coloquei o segundo material. Vamos de terceiro. Conteúdo, adicionar. Vou chamar de aula 3. Anexar o arquivo. Vamos lá.
Eu vou chamar isso aqui de aula 3. Salvar. Deixa eu ver se foi. Já foi. E o último arquivo, que é o que eu vou usar hoje e aula que vem, tá? Novo conteúdo. Vou chamar de aula 4. Eu não ouço. Aula 4, mas eu tô te ouvindo. Você não me escuta, mas eu te escuto. Pronto. Pronto, estão lá 4 materiais. Coloquei lá para vocês 4 materiais no material de apoio, tá? Vamos devagar, Carlos, vamos falar disso. Eu não sei como ajudar quem não está escutando, quem não sei o quê, porque para mim aqui está normal e para muita gente também, né? Então deve ser aí alguma questão na própria máquina da pessoa. Eu não sei resolver essas coisas, gente, não é má vontade, não. É isso, eu não sei resolver. Não sei nem por onde eu começo a tentar ajudar vocês. Bom, vamos lá. Então, aula que vem é a nossa última aula. Aula que vem, eu termino um conteúdo que vai ficar faltando e faço uma revisão com vocês. A gente vai tentar dividir o tempo da aula em terminar o conteúdo e fazer uma espécie de revisão. Agora, escutem com cuidado. Essa revisão é o quê? Eu vou pegar uma prova anterior e vou corrigir com vocês. Sem nenhum compromisso. Prestem atenção. Sem nenhum compromisso de que o que a gente vai ver ali é o que cai em prova, isso e aquilo. Não existe isso. Qual é a matéria de prova, Nelson? Toda. Toda. Tudo que a gente falou, tudo que está nos slides, tudo que é conteúdo de prova, de aula, a gente é tudo. É tudo. A gente pega lá uma prova anterior e tal, é só assim, pegar uma mesmo anterior, porque duas coisas. Primeiro, ao vir falando sobre os assuntos, de alguma maneira a gente vai estar falando de novo sobre aquilo que já foi falado. Gente, vamos concordar que hoje é a terceira aula. Fazer revisão de 3 aulas assim, é até uma coisa sem sentido. Está recente, foi agora, né? Eles adiaram 2 semanas o início da aula. Então, assim, mas vou dividir o tempo lá, trabalhar 1 horinha e gastar 1 horinha para fazer isso. Mas entendam, vocês têm que ver tudo de tudo que a gente trabalhou aqui. Então, o fato de a gente pegar lá uma prova anterior e tal, é só para a gente dar uma passada geral pelo conteúdo e para vocês pegarem um pouco o jeito de como a coisa é feita, né? São questões objetivas sobre psicologia jurídica. Então, como é isso? Para tirar um pouco dessa ansiedade. Mas a revisão não tem nada a ver com o que cai em prova, assim. Eu não tenho compromisso de estar falando na revisão o que vai cair em prova, até porque eu normalmente entrego a prova depois, eu entrego a prova bem em cima da hora, não sei o que vai cair na prova, para isso a prova tem que estar pronta. Então, vou fazer, acho desnecessário, porque a disciplina mal começou, mas ainda assim vou fazer, porque eu sei que isso é importante para vocês. E se é importante para vocês, vale a pena fazer. Eu acho que também diminuir essa ansiedade, ter uma ideia de como é que as questões caem, isso é importante para vocês. Então, vamos embora, vamos fazer. Mas matéria toda, tá? Outra coisa importante. Faltam 2 semanas para a prova e vocês vão poder consultar a Vademecum,
Vocês precisam levar a lei impressa. Não serve imprimir em casa, no trabalho e tal. Tem que ser lei, como um VADME, com um código, né? Tem que estar impressa, oficialmente impressa, digamos assim. Tá? E é claro que a lei tem que estar sem anotação. A fiscalização disso é com cada unidade. Quem vai aplicar a prova que se vire em saber como vai fiscalizar isso. Essa não é minha regra, não. É a regra da instituição para todas as disciplinas, né? Quem autoriza a consulta na lei, e lei sem comentário. Né? A lei é sem coisas escritas lá que você vai anotar. Ó, mais uma dizendo que não está ouvindo. Sim, Nath. A gente vai basicamente... Bom, vamos lá. Para a primeira parte da matéria, as 2 primeiras aulas, não tem lei que ajude ali. Ali é estudar mesmo, é ter entendido as aulas. Para aquela parte, a gente não tem isso. Não está na lei. Tá? O conceito de subjetividade, o conceito de psicologia jurídica, a relação entre a psicologia e o direito, a interdisciplinariedade entre a psicologia e o direito, isso não tem nada na lei, tá? Aquilo ali não vai ter. Mas, para o conteúdo que a gente começou a ver na aula passada, que a gente vai ver hoje, que a gente vai terminar na aula que vem, basicamente a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? A Constituição e o ECA. A Constituição e o ECA é a norma que a gente vai utilizar. E até tem um slide hoje que mostra isso para vocês. Então, importante levar a consulta, importante sim, tá? Importante levar o material de consulta, porque pode ter questão que precise da letra da lei, e sem a letra da lei vai ficar mais difícil, bem mais difícil resolver. Então, é importante levar a letra da lei. As questões são em número de 10, todas objetivas, porque isso é uma regra institucional, né? Todas as disciplinas seguem esse modelo de 10 questões objetivas. Aula que vem, então, a gente termina a matéria e a gente faz uma revisãozinha com uma prova anterior, mas sem compromisso de que esta revisão seja o conteúdo de prova. O conteúdo de prova é todo, não vou entrar nesse compromisso com vocês. Também falo isso, falei no começo, vou falar agora de novo. Gente, qualquer coisa com prova, vocês precisam resolver com coordenação. Porque eu faço a prova, mas eu não corrijo prova, eu não lanço nota. Ah, professor, que está demorando, ainda não corrigiram. Tem que ver com a coordenação. Professor, corrigir errado, tem que ver com a coordenação. Professor, lançar a nota errada, tem que ver com a coordenação. Eu não mexo com isso. Professor de EAD, dessa disciplina síncrona, não faz isso. Quem faz isso são as coordenações. Tá? Mas o papel é só fazer a prova. Então, qualquer questão, qualquer embaraço com a prova, ou com o lançamento, ou com nota, tem que ver com a coordenação. E vocês precisam ver a nota limpa, assim, porque, repara, professor, está faltando um ponto. Eu não mexo com lançamento de nota. Então, lá na P2, tem que dar conta aí, tem que fazer P3, tá? Porque eu não mexo com nota, não mexo com prova. A gente faz a prova e faz aqui o dia da revisão de prova explicando as questões, mas todo o processo de correção e lançamento não é com o docente, é com as coordenações. Então, explicar tudo isso, vamos lá começar. Continuar, né? Porque na aula passada eu falei da criança e do adolescente, eu falei a diferença entre quem é criança, quem é adolescente, quem é adulto, eu falei da aplicação, né, da lei no tocante à prática de ato infracional, mostrei a diferença das medidas socioeducativas que são aplicadas à criança e adolescente, e aí isso tudo, deixa eu até abrir aqui o arquivo, da aula passada, porque a gente ainda tem uns slides para ver ali.
ECA. Aqui. Então, vamos lá. Tá aqui. Vamos compartilhar. Mas não vai ter para todo mundo, Érica. O problema é que se vocês contarem com isso, não vai ter para todo mundo. E aí alguém vai ficar sem código. Precisa olhar isso com cuidado, tá? A biblioteca empresta, mas não tem para todo mundo, né? E aí seria bom vocês verem isso com antecedência, se conseguem com alguém, se compram, né? Porque já vocês vão estar usando isso loucamente. Tá aqui. Compartilhar. Tá, então este conteúdo aqui nós vimos na aula passada. Isso aqui eu passei, expliquei isso, e foi aqui mais ou menos que a gente parou. Olha, a gente viu que o 101 fala das medidas aplicáveis à criança e a gente viu que o 112 fala das medidas aplicadas aos adolescentes. E aí repara que a lista do 112, tá? Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, cada um deles vai estar aqui, ó. Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida. Liberdade assistida. Aqui é aquela coisa que eu expliquei sobre a lei do tempo, se ele faz até antes de 18, né, completos, aplica-se o ECA, se ele praticar o fato, conduta, a partir dos 18 completos, aí ele responde como maior, ele vai pelo Código Penal ou pelas leis especiais, isso aqui eu expliquei na aula passada, e aí continuando, né? Medidas socioeducativas do 112, medida de advertência, medida de obrigação de reparar o dano, medida de prestação de serviço à comunidade, medida de liberdade assistida, medida de prestação de serviço à comunidade, medida restritiva de liberdade. Tudo isso daqui é uma explicação sobre o teor do 112. Tá? Tá aqui. E aí ele vai desdobrando cada conteúdo desse, em um desses slides para explicar, em linhas gerais, o que são essas medidas. Isso a gente viu na aula passada. Daqui para frente, a gente precisa olhar junto, tá? Então, vamos lá. Gente, bom, boa noite de novo, né? Para quem chegou depois, sejam muito bem-vindos. Cadê? Não é essa não, essa daqui. Aqui. A psicologia e o direito têm papéis muito próximos, porque o papel da psicologia é compreender o comportamento humano para buscar saúde. E o papel do direito é regular, ou seja, criar regras para regular, para disciplinar o comportamento humano na sociedade. Então, tem aí um ponto de toque entre as duas coisas. Um que regular o comportamento para que a vida social em paz possa acontecer. A outra ciência quer compreender esse mesmo comportamento com o fim de buscar saúde e equilíbrio. Então, são áreas que se tocam, são áreas que se aproximam de alguma maneira. É nesse sentido que a psicologia e o direito, como eu já disse, tem uma grande possibilidade de uma contribuir com a outra, tá? Vocês aqui estão no curso de Direito, não estão no curso de Psicologia. Então, o meu foco tem que ser no direito e não na psicologia. O contrário de quem faz o curso de Psicologia, o foco lá tem que ser na psicologia, o direito é mero instrumento. Aqui é o contrário, a gente tem que dar ênfase no direito, com a psicologia sendo um instrumento para que vocês consigam, na relação interdisciplinar, dar uma adequada prestação jurisdicional mais eficiente, tá?
E as duas ciências se tocam, as duas tratam de comportamento humano, com fins diferentes, mas as duas buscam lidar e compreender o comportamento humano. O direito mais disciplinado que compreender, a psicologia mais compreender do que disciplinar, né? Então, eu falei para vocês, na aula 1 principalmente, do conceito de subjetividade. Reconhecer que cada criatura humana é dotada de uma subjetividade que lhe faz ser quem ela é. A subjetividade, como objeto de estudo da psicologia, traz alguns desafios que cabe ao profissional, né, dessa área poder enfrentar para poder auxiliar o magistrado na decisão. Não só o magistrado, também as partes e aos seus advogados. Aos advogados, cabe compreender que a complexidade desses litígios que chegam à via do judiciário é uma complexidade que passa por questões técnicas jurídicas, que passa por discussões como, e aí, pode ou não pode, a lei autoriza, a lei não autoriza, como é que funciona aqui o cumprimento da pena, é possível ou não é possível perder a guarda, são questões técnicas. Mas a complexidade não é só nesse sentido, em tentar compreender por que essa pessoa agiu desse jeito, né? Essa medida pacifica a relação entre os membros dessa entidade familiar? É possível, com essa medida, colocar a criança com a pessoa com as melhores condições de cuidar dela? A pessoa vítima de violência doméstica, de alguma maneira, essa pessoa tem agora instrumentos para poder seguir a vida plenamente, né? sem violência, sem qualquer tipo de conduta que obstaculize a sua plena dignidade, ou essa medida de afastamento do agressor do lar não é suficiente, esta mulher precisa ainda de outro tipo de auxílio, ou esta criança precisa de algum outro tipo de auxílio para poder ter a tutela efetiva dos seus direitos. Então, assim, em cada tema, em cada área, a gente vai percebendo que essa complexidade que o direito busca resolver, ele passa pela compreensão de quem é essa vítima, de quem é esse agressor, de qual é esse núcleo familiar, o que impede esse núcleo de viver em equilíbrio. Então, a gente vai tendo a oportunidade de buscar esse instrumental. A gente já falou aqui, perícias, avaliações, laudos técnicos, estudo psicossocial, biopsicossocial, porque às vezes são questões de saúde, às vezes são questões psicológicas, às vezes são questões relacionais. Tudo isso que é feito, principalmente por psicólogo, mas também por assistente social, por pedagoga, por uma equipe multidisciplinar que está normalmente disponível nas varas, pelo menos nas varas especializadas, a compreensão dessa complexidade, a relação entre as áreas, é papel dos dois profissionais, tanto do povo do direito quanto do povo da psicologia. Eles, muito mais no sentido de nos auxiliar, porque é uma ação judicial, eles precisam compreender que, além de responder, né, cabe aos psicólogos, além de responder aos quesitos formulados para o enfrentamento da compreensão ali da condição da pessoa avaliada, ainda tem aquilo que não está perguntado, mas que ele, pela análise e pela experiência desse psicólogo, ele entende que aquilo ali pode ser importante, ele entende que aquilo pode contribuir para esse cenário ficar desenhado de uma forma mais clara. Então, ele vai apresentar o que está perguntado e o que não está perguntado, se ele entender que isso afeta a questão central que está em análise. A gente tem a fala de um autor aí que eu acho que é interessante a gente ler, bem curtinha. Ele diz, reconhecer a subjetividade, o Pérez, reconhecer a subjetividade é problematizar a ideia paradoxal de um sujeito de direito que recebe garantias, mas que, ao mesmo tempo, é controlado. Controlado por quem? Controlado pelo Estado, controlado pela própria sociedade, que também possui regras que precisam ser observadas. São regras de controle social, não tem necessariamente repercussão jurídica, mas a gente sabe que os costumes, por exemplo, são fonte do direito, e que aquilo que o senso comum traz tem força argumentativa no direito. Então, reconhecer essa subjetividade é problematizar a ideia de
de que todo sujeito de direito tem garantias, mas ele também tem obrigações. E se ele tem garantias e se ele tem obrigações, a gente precisa olhá-lo como ser integral, sabe? Como um ser complexo. E a compreensão da sua subjetividade ajuda a desenhar esse cenário em que esse indivíduo sujeito de direito se insere. Falando em português claro, cabe ao psicólogo ver que fatores, que informações, que características podem contribuir para a melhor solução da lide. Como é que esse processo é decidido de maneira mais justa possível? Cabe também a esses profissionais contribuírem com essas informações. A gente hoje tem uma visão diferente daquela que se tinha antes, tá? Na interface entre o direito e a psicologia, a gente hoje tem um olhar assim muito mais de que cada pessoa é uma pessoa e de que esses comportamentos, essa questão da subjetividade, ela está no campo da psique, ela está no campo da mente. Porque, deixa eu explicar, a gente já teve fase, e aí eu acho que a tela seguinte tem uma informação que ajuda a gente a lembrar disso, a gente teve fase que achava que esses comportamentos ainda não eram comportamentos biologicamente determinados, que dependiam de características corporais. O Cesare Lombroso, ou Cesare Lombroso, que é um estudioso que ficou conhecido por sustentar a tese de que pessoas que praticavam crimes tinham um perfil biológico, formato de rosto, formato de maxilar, e daí por diante ele via que na biologia, na composição corporal, né, desse indivíduo que foi, que está sendo acusado de um crime qualquer, que ele teria ali características que indicavam que ele tinha uma tendência à prática de crimes. É uma visão hoje absurda, absolutamente preconceituosa. E se vocês olharem, né, que tem sim uma carga importante de preconceito na fala do Lombroso, olhem aí as fotos, né, dos criminosos analisados, indicados por ele como uma pessoa que tem propensão para a prática de crime, como eles têm assim uma coisa mais embrutecida e, de alguma maneira, eles remontam para a ideia daquele homem primitivo, que está ali no inconsciente coletivo como sendo uma forma ainda pouco desenvolvida da condição humana. Sabe aquelas fotos que dizem assim, porque o homem, antes do Homo sapiens sapiens, vê lá a foto daquilo e vê se aquilo que o Lombroso indica como um perfil físico indicativo da prática de tendência de crime não tem a ver com esse perfil. Eu olho, eu só consigo pensar isso. Né? A gente não tem como dizer exatamente quais são as motivações pessoais ou como era a conduta dele de preconceito ou não, a gente não tem isso hoje, claro, mas é fato que hoje a psicologia rechaça qualquer característica, qualquer traço físico do semblante ou do corpo desse indivíduo como elemento determinante da prática de crime, ou pelo menos que o coloca numa condição de propensão para a prática desse crime. Isso hoje é impensável em psicologia. O que a gente tem com o avanço dos estudos genéticos é a percepção de que algumas características psiquiátricas elas são determinadas por certos genes. E aí, sim, esta condição psiquiátrica pode colocar esse indivíduo mais propenso à prática de crime, não por uma característica física, mas por uma característica genética. E isso hoje é possível e não tem áreas de preconceito, né? A ciência demonstra que existe relação, inclusive hereditária, de certas doenças, alguns transtornos, algumas síndromes, algumas dessas questões que afetam, né, a conduta do indivíduo do ponto de vista social, elas são herança genética de pai e de mãe. Mas isso não tem a ver com um perfil físico, um formato de rosto, uma questão de altura, de porte físico, isso daí hoje está rechaçado. Então, assim, o papel da psicologia é analisar um a um, indivíduo a indivíduo, pessoa a pessoa, psique a psique, inconsciente a inconsciente, para tentar compreender essas características. Essa coisa de trabalho de massa para categorizar pessoas a partir de características físicas, hoje a gente não acolhe como sendo uma coisa cientificamente válida. Tá bom?
falo aqui do Lombroso porque ele é um autor paradigmático nesse sentido. Ele tem uma notoriedade por ter sustentado essa tese por muitos anos. E houve um olhar de credibilidade para essa fase, tá? Ele tinha alguma credibilidade. Hoje isso está rechaçado. Bom, então, se vocês já entenderam até aqui o que é a psicologia jurídica, o que é a psicologia forense, a relação entre a psicologia e o direito, e se vocês já entenderam, a gente começa a falar, né, do tema criança e adolescente, começamos, na verdade, na aula passada, a gente vai fazer 3 grandes abordagens sobre criança e adolescente antes da nossa P1, tá? A gente vai trabalhar a questão da infância e da juventude no tocante à prática de atos infracionais, portanto, ligado ao direito penal. Tá? Isso é um núcleo, isso é um conjunto de discussões. A gente vai trabalhar a questão da infância e da juventude no tocante à proteção dessa criança e desse adolescente. A gente está falando do adolescente com risco social, do adolescente que é vítima de qualquer tipo de violência ou violação de direito na sua casa, na sua família, na escola, onde quer que seja. Então, a gente tem que estar falando da criança e do adolescente que precisa ser protegido, e a gente vai ver por quem, óbvio que por todo mundo, pela família, pelo Estado, por todo mundo, vamos falar disso. E a gente tem que observar a questão da infância e da juventude no tocante à questão da violência doméstica, tá? É um terceiro aspecto da infância e da juventude. Não sei nem se a gente vai conseguir falar disso antes da P1, talvez a gente pegue só os 2 primeiros vieses para a nossa prova, mas uma coisa é olhar para a criança ou adolescente como adolescente infrator. Outra coisa é olhar para a criança e para o adolescente como seres vulneráveis em desenvolvimento que sofrem algum tipo de violência ou violação de direito e que, por isso, precisam ser protegidos. Então, são assuntos diferentes, ainda que tudo dentro do grande guarda-chuva criança e adolescente. Tudo bem? Fica claro isso? Posso ir adiante? Fala aí, Jaque. Então, na última aula, o senhor tinha parado na apresentação de PowerPoint, né? No slide 8. Do slide 8 para o 17, são leis ali que o senhor foi colocando, né? Não, na verdade, vamos lá. O último slide que a gente viu, ele traz as medidas que são aplicadas aos adolescentes infratores. E aí eu dei uma lida com vocês ali, mas não desenvolvi isso. O que todos esses slides fazem é explicar cada uma daquelas medidas ali. Internação, prestação de serviço à comunidade, pega e explica cada item daquele ali, o que eu tinha feito só verbalmente. Foi isso. Tá, mas só para tirar essa dúvida agora, o importante para a prova, por exemplo, ou até para a vida, né, é entender o que se aplica para a criança e o que se aplica para adolescente. Ponto. É meio que isso? Sim, mas assim, de novo, a matéria da prova é toda. Então, não, para a prova, sobre esse assunto em específico. Agora, para você como profissional do direito, isso, né, você vai precisar saber qual é a diferença das medidas aplicadas à criança e adolescente. E aí, a psicologia contribui nesse sentido, Jaque. Isso não vai estar nunca na lei, Jaque. Nunca a lei vai trazer isso. O que neste caso é melhor? É melhor, por exemplo, eu chamar o pai para fazer uma advertência verbal? Ou é melhor eu mandar para internação? É melhor determinar acompanhamento psicológico familiar? Ou é melhor determinar a prestação de serviços à comunidade? Isso nunca está na lei. Esse é também o papel da psicologia, mas para quem é do direito, eu digo assim, sensibilidade humana. Vou te contar uma história, Jaque. Eu estagiei pouco em vara de infância e juventude. Estagiei muito pouco, pouquíssimos meses, foram coisa de 2, 3 meses. Bom, primeiro era longe, tá? Segundo é que foi difícil para mim lidar com aquela realidade. A gente recebia lá. Naquela época eu era mais bobo, né? Hoje eu lido com isso de outra forma, mas
era muito difícil ver a realidade daqueles adolescentes, daquelas crianças, sabe? Era bem difícil para mim, não aguentei aquilo por muito tempo. E aí uma vez me chamou a atenção, Jaque, porque chegaram assim dois adolescentes muito próximos. Um, na verdade, ele tinha sido detido pela polícia de madrugada, cerca de 2 da manhã, e aí foi levado pela polícia lá para a vara por volta de umas 9 da manhã. Tá? Ele passou a noite na sala do delegado, porque tem que ficar separado, né? E essa criança, esse adolescente morava ali em Duque de Caxias. Até esqueci o nome da comunidade, mas é uma comunidade que tem uma chacina super conhecida, assim. Todo mundo fala dessa chacina até hoje. Duque de Caxias. Esqueci o nome. Vigário Geral é Duque de Caxias? Sei lá, não sei mais. Enfim, uma comunidade ali em Duque de Caxias. E cerca de 1 hora e meia depois, chegou um outro adolescente que foi detido na Tijuca. Ele era morador da Tijuca, ele estava comprando uma quantidade grande até de droga, de maconha e algumas coisinhas também de cocaína, para ele e para os colegas. E assim, comprar para alguém é tráfico, né? Então ele foi levado para lá. Mas ele era usuário, foi de trouxa, comprar para ele, para uma galera dele lá, e aí, acho que é Vigário Geral, né, Elisa? Então, um era morador do Tijuca, outro morador de Vigário Geral. Os dois foram pegos com uma quantidade de drogas mais ou menos parecida. Mais ou menos parecida, Jaque. O que aconteceu com o primeiro, que estava lá, que passou a noite e tal? Ele foi determinada para ele a internação, a medida socioeducativa de internação, por 30 dias. Ele ficou internado por 30 dias no Instituto de Correção, né? No Desculpa, Instituto quantos anos ele tinha? Quantos anos ele tinha? Oi? Quantos anos ele tinha? Era coisa tipo uns 16, tá, obrigada. mais ou menos. E o outro adolescente, que tinha mais ou menos a mesma idade ali, ele saiu de lá com a determinação de acompanhamento psicológico para ele e para a família, com retorno à vara da infância e da juventude em 90 dias. Aí eu olhei e disse assim, puxa, mais ou menos a mesma coisa, né? Aí aquilo me chateou, eu me lembro de ter conversado com a promotora, dizendo assim, pô, mas doutora, porque um é pobre, bota para internação, porque o outro é mais classe média alta e tal, ele vai ser acompanhado por psicólogo, é justo isso? Ela disse, você está olhando errado a situação. Não é assim que funciona, é dessa sensibilidade que eu estava falando, sabe, Jaque? Repara, ela me disse, esse que está aqui detido, ele estava de madrugada na rua. Estava de madrugada. Ele acordou, ou melhor, a mãe acordou, o filho não estava em casa. E ela saiu para trabalhar. Ligaram para ela no meio da manhã, dizendo que o filho dela estava detido na delegacia, e ela disse que não podia largar o emprego, não, porque ela não podia perder o emprego, que ela iria quando terminasse o trabalho. E ela só foi quase 20 horas depois da detenção dele. Repara. O outro que foi detido, a família foi avisada, menos de 1 hora depois, estavam lá pai, mãe e advogado, todo mundo ali vestidinho, bonitinho e tal, para resolver a situação. Eu sei que isso é fruto da realidade muito dura de quem vem da pobreza. Mas, para além dessa coisa de ser pobre ou não ser pobre, ela me disse, essa mãe não aparece aqui quando o filho está detido na delegacia. Você acha que se eu disser que ela tem que ir para psicólogo, ela vai? Ela não vai. Ela diz, eu vou quando eu puder, para tirar. Entendeu? Então, pode ser fruto da pobreza ou não, mas é fato que esse primeiro adolescente, se você determina medidas mais leves, essa família nem aparece. Já que é super triste, mas a gente estava conversando de manhã, tem uma aluna nossa que mora em Bangu e ela mora bem perto ali ao complexo de presídios. E um deles, na verdade, não é um presídio, é um instituto de educação voltado para acolher adolescentes infratores. Tá? Um deles ali perto do complexo, junto ao complexo de Bangu, é isso. Ela estava comentando como em dia de visita, os presídios têm filas razoavelmente grandes, mas que a fila lá para a unidade dos adolescentes quase não tem ninguém.
Aí ela diz, engraçado que quando eles são detidos, eles são abandonados, né? E aí eu falei lá para ela, acho que é Ana o nome dela, eu falei, Ana, eu discordo dessa sua fala. Não é que eles são abandonados quando eles são detidos. Eles são detidos porque eles já vinham abandonados, eles já estavam abandonados. Esses adolescentes seguem a vida fazendo as suas escolhas sem ter família por perto, sem ter mãe para chamar atenção, sem ter alguém que lhes sirva de autoridade para poder dizer para eles que não pode fazer, vem para cá, tá de castigo, isso, aquilo. É difícil. Hoje eu trabalho em projeto social, né, ali junto ao Rio das Pedras, e aí eu vim entender coisas que eu não entendia na época, e que não entendia até pouco tempo atrás. A gente bota filho para castigo, a gente tem estrutura, eles não têm nem onde botar. É um cubículo onde fica todo mundo. Então, quando você tira a criança da sala de ver televisão e leva ela para um canto e diz que ela está de castigo, isso tem cara de castigo. Agora, eu vou mandar o fulano ficar sentado ali, porque ele está de castigo. É um cubículo aquela casa. Não vai fazer diferença nenhuma. Porque tira da televisão. Ou vou botar onde? Não tem, é um cubículo para todo mundo. Entendeu? Castigo. Você pega um filho e você tira um celular dele, você tira um tablet dele, você não dá dinheiro para não sei o quê, você não dá presente de blá, blá, blá. Esses meninos não recebem nada. Eles não recebem nada. Não tem presente disso ou daquilo. Não tem telefone para tirar da mão deles. Entendeu? Então, assim, eu entendo hoje que é muito mais difícil. Então, já que isso não está nos slides, isso não está na lei, isso está na sensibilidade da criatura humana. Qual dessas medidas é a mais adequada para alcançar a ressocialização desse indivíduo? Nenhum livro vai te indicar isso. Você, como advogada, para defendê-lo, dizer que não é adequada por isso, por aquilo, é a tua sensibilidade humana quem vai, percebendo esta subjetividade, dizer para um juiz que isso não vai ajudá-lo por isso ou por aquilo. E é no aspecto argumentativo que a gente conduz, né, as escolhas do que é melhor e do que é pior. Tá? Então, Jonathan, é bem pesado, é bem difícil. Tem o documentário Adolescência, eu acho, está lá na Netflix, que mostra um pouco isso. A única pessoa que chama a atenção da maioria desses adolescentes é a própria juíza, porque eles não estão acostumados a ouvirem isso dos pais. Aí a juíza determina acompanhamento, tal, vai ver, eles vão até lá, né, fazer a filmagem, ver que a família é completamente desestruturada, não tem, ninguém cuida de ninguém, é todo mundo desequilibrado, o pai desequilibrado, a mãe a família a irmã engravidou, é tudo um caos. É tudo um caos. Então, eu estou aqui sensibilizando vocês de que o profissional da psicologia tem instrumentos para poder aferir um pouco como isso pode ser melhor tratado. Mas a sua sensibilidade humana também é tão importante quanto os documentos técnicos. Há autores no direito que vão dizer, olha, busquem todas as provas técnicas de que vocês possam se servir. Se valham de toda a produção de prova possível. Mas nunca se esqueçam que, diante de uma outra alma humana, você precisa ter sensibilidade. Porque direito é, antes de tudo, razoabilidade. E eu acho isso perfeito. Perfeito. Que livro nenhum vai te ajudar a entender qual é a melhor medida entre aquelas listadas para aplicar a uma criança ou aplicar a um adolescente. Não sei se eu respondi a tua pergunta, apesar de a resposta ter sido longa, Jaque. Respondeu sim. Na verdade, até mais, mas sim, respondeu sim. Obrigada. E aí, a gente precisa entender que quando a psicologia e o direito, né, hoje tratam a criança com esse olhar que eu falei na aula passada, falei da importância do ECA, eu falei que o ECA é modelo de legislação para os países desenvolvidos também criarem a sua norma de proteção da infância e da juventude. Eu disse o quanto o nosso ECA inspirou no planeta todo legislações de proteção à infância. O nosso ECA é sistemicamente perfeito. O nosso ECA é, do ponto de vista normativo, uma norma que tem direito material, que tem direito processual, que apoia direitos humanos, que é perfeita, é uma norma perfeita. A aplicação do ECA vai depender do judiciário, e não é uma questão só legislativa. Não é uma questão só da norma, é uma questão do judiciário. Se
o delegado não instrui bem o inquérito, se o juiz julga mal, se o policial prende e age mal diante dessa criança, se o conselheiro tutelar age de uma maneira em descompasso com a sua função, isso são outras questões. Mas olhando para a norma, o ECA, hoje, é uma norma de proteção, perfeita, do ponto de vista legislativo, da coerência da norma, da amplitude da norma, do olhar principiológico da norma. Ela é toda perfeitinha, voltada para solucionar as questões relativas às dificuldades com a infância e a adolescência. Mas isso não foi sempre assim. Olhando para o passado, as primeiras leis de proteção da infância não eram para proteger a infância como um sujeito de direito. O microfone está aberto, Emilton. Olhando para as primeiras normas, nada. A proteção do adolescente não era para proteger o adolescente como sujeito de direito. Não era. Não era. A criança era protegida porque o pai precisava ter um descendente homem. A criança era protegida porque a criança era mão de obra e o trabalho precisava ser protegido. A criança era protegida porque ele herdava o nome e os bens do pai, e para a continuidade dessa genética familiar, aquela criança precisava ser um adulto que procriasse. A visão inicial da proteção da infância e da juventude não era para proteger a criança e o adolescente em si. Era para proteger a família, o patrimônio, o nome e assim por diante. É por isso que a doutrina diz que a criança e o adolescente, naquele momento, tinham uma lei voltada para eles, mas eles eram muito mais objetos de direito do que sujeitos de direito. A proteção não era por conta deles mesmos, era por conta daquilo que eles representavam ou proporcionavam. A gente chega a ter um código de menores, um código de Melo Matos, são todas legislações voltadas para a proteção da infância e da juventude, mas todas essas ainda voltadas para um objeto e não para um sujeito. Esse é o primeiro grande momento das leis protetivas da infância e da juventude. Quem inaugura um olhar sobre a criança e o adolescente, que é um olhar de que eles são sujeitos de direito e que eles merecem uma proteção plena em favor da dignidade deles, do bem-estar deles, do desenvolvimento pleno deles, ou seja, quem inaugura um olhar sobre a infância e a juventude como um olhar de crianças e adolescentes como sujeitos de direito, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. É o ECA quem inaugura esse olhar no direito brasileiro. Tá? É o ECA quem faz isso de maneira sistêmica e plena. No primeiro momento, a proteção de criança e adolescente era como objetos de direito. Sujeitos de direito é um olhar novo, completamente diferente, sistemicamente diferente, que o ECA inaugura no direito brasileiro. Até aqui tudo bem? Por mim foi. Foi, beleza. Então, alguém me perguntou que leis eu preciso. Deixa eu compartilhar aqui com vocês agora. Vamos lá. Está aí. Então, está aí a contextualização histórica, está aí o primeiro momento, está aí o segundo momento de que eu falei. Tá? Beleza, Isaías. Aí alguém me perguntou, que leis eu preciso? Está aí, olha só. O referencial normativo, norma, né? Artigos e tal, norma positivada. O referencial normativo que vocês precisam conhecer
são basicamente... Bom, são 3 não, porque o terceiro é um grupo de coisas. Mas tem 2 principais. Um é a Constituição. A Constituição vai ter lá um item que vai falar da proteção da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Esse item que fala de família, criança, adolescente, jovem e idoso vai do artigo 226 até o artigo 230 da Constituição. Então, se a gente está falando aqui de proteção de criança e adolescente, a Constituição, que é a base do nosso ordenamento, a Constituição do artigo 226 para frente é uma norma importante de vocês conhecerem. Ler esses dispositivos da Constituição é importante. Tê-los com vocês durante a prova é importante. Estatuto da Criança e do Adolescente. É a Lei 8.069, o ECA. O ECA é uma lei importante, é uma norma fundamental na compreensão do direito da criança e do adolescente. Nelson, quais artigos? Não tem como separar isso para vocês. O ECA inteiro. O ECA inteiro é importante para a tutela efetiva da proteção dessa criança e desse adolescente. É verdade. Quando a gente trabalhou aqui, a gente falou... Quando a gente trabalhou aqui, a gente falou... Espera aí. A gente falou do artigo 103, do ECA, do 104, do 105, do 101, do 112, do 113, do 114, mas eu não posso limitar a importância do ECA a esses dispositivos. Qual é a diferença? Vocês marcam esses que estão no material, marca lá no código, para chamar mais atenção, mas o ECA todo pode e deve ser analisado como uma norma importante se o assunto é criança e adolescente. E sim, para a nossa prova, criança e adolescente é um dos assuntos que a gente precisa avaliar. Além do ECA, eu estou botando aí no item 3, diversas leis especiais. Então, por exemplo, a Lei da Palmada, que alterou o ECA, é uma lei que altera o ECA, dizendo que pai e mãe têm o dever de educar, mas educar não é batendo. Esse educar não pode ser um educar que cause vexame, humilhação, tortura, que cause castigos físicos desproporcionais. Esse é o papel da Lei da Palmada. Mas, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A LDB fala do direito da criança e do adolescente como tendo acesso ao ensino fundamental e médio. Quem é que vai preferencialmente investir no ensino fundamental, que são os municípios? Quem é que vai preferencialmente investir em ensino médio, que é o Estado? Quem é que vai preferencialmente investir em ensino superior, que é o governo federal? Mas ensino superior não é um direito fundamental básico da pessoa, porque o ensino, né, a educação como direito de base garantido é o ensino fundamental e médio. O ensino superior não é um direito a que todo mundo vai ter acesso, porque não está previsto como prioridade no campo da educação para toda a população, né? Mas ensino fundamental e médio, sim. Então, a Lei da Palmada ela funciona também como uma lei importante. A Lei de Diretrizes e Bases, a lei que fala sobre a proteção da pessoa com deficiência, porque crianças, né, com deficiência precisam ter ali garantias mais específicas, mais alargadas. Então, assim, é um monte de lei, né? Eu não vou aqui fechar em 1, 2 ou 3, mas, do ponto de vista de avaliação e tal, a Constituição e o ECA são os 2 mais importantes. Agora, para quem trabalha, atua com proteção de infância e da juventude, existem outras leis, né, que vão ser igualmente importantes nessa caminhada. Agora, isso porque a gente está falando de norma.
Por isso, referencial normativo. A gente está falando da Constituição, ou de um código, ou de uma lei, que vai ter ali dispositivos que tutelam a infância e a juventude. Mas o ECA é muito forte nele a presença de princípios. E o princípio é uma coisa aberta. Ele traz um valor, ele traz uma ideia que vai servir como uma espécie de orientação geral de como tudo ligado à infância e à juventude deve ser interpretado. E eu queria, particularmente, chamar a atenção de 2 princípios, tá? Que podem assim, ser muito esclarecedores e que podem ser usados para resolver muitas coisas ligadas à infância e à juventude. O primeiro deles é o princípio da proteção integral. A origem disso é doutrinária, ou seja, isso não está em um artigo específico do ECA. A expressão proteção integral não está na lei. O que você vai ter de mais perto disso é o artigo 4º do ECA. Porque o artigo 4º diz assim: é dever de todo mundo, olha só, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, é uma forma de dizer, é um dever de todo mundo. Porque quem, pessoa física ou jurídica, não está dentro de família, comunidade, sociedade em geral ou poder público? Então, o ECA está dizendo, é dever de todo mundo. Assegurar, aí, olha a expressão, com absoluta prioridade, a efetivação de uma série de direitos. Então, o artigo 4º fala em absoluta prioridade. Prioridade não é igual a proteção integral, mas está ali perto, né? Está perto. Agora, o ECA, ele olha para a criança e o adolescente e protege de uma maneira plena, completa, a mais irrestrita possível, mesmo quando isso entra em conflito com outros sujeitos vulneráveis. Por exemplo, os idosos. Os idosos também são vulneráveis. Os idosos também têm uma legislação que lhes protege, que é o Estatuto do Idoso. Mas, quando o direito da criança e do adolescente se choca com o direito do idoso, o direito da criança e do adolescente predomina sobre o direito do idoso. Por que isso, Nelson? Porque a infância e a juventude devem ser protegidas de maneira integral, plena, a mais irrestrita possível. Então, o princípio da proteção integral é um princípio que diz que crianças e adolescentes devem ser protegidos irrestritamente, ilimitadamente, amplamente, chamem como preferir. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público garantir, assegurar com absoluta prioridade uma série de direitos. Efetivação de que direitos? Direito à vida, saúde, alimentação, educação, transporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Se você observar, tudo de que uma criança precisa, direto ou indiretamente, está ligado a essa lista. E isso é uma forma de dizer, eu vou te proteger de todas as formas. Eu vou te proteger de maneira integral. Então, o princípio da proteção integral é um princípio que diz assim, tudo de que uma criança precisa para ficar bem, ela deve ter. Tudo que o Estado pode fazer para proteger uma criança, um adolescente, ele deve fazer. Tudo que o judiciário puder fazer para dar a melhor solução do caso, para que essa criança ou para que esse adolescente fique bem, esse judiciário deve fazer. Essa é a lógica do princípio da proteção integral. E tem o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Repara, não é o melhor para o pai, não é o melhor para a mãe, não é o melhor para a família, não é o melhor para a avó, não é o melhor para a escola, não é o melhor para quem quer que seja, é o melhor para a criança, é o melhor para o adolescente. Isso significa dizer que eu já vi pai e mãe chegarem numa demanda não litigiosa, portanto, os dois estavam super acordados, tinham um acordo claramente tecido pelo seu advogado,
chegaram lá sem discordância nenhuma, submeteram isso ao juiz, e eu vi o juiz dizer: vocês estão aí acordando que vai ficar com a mãe e o pai vai pagar a pensão? Não, não vai. A criança vai ficar com o pai. Mas como? O pai e a mãe estão dizendo que é com a mãe. Como é que você, juiz... É porque havia indícios no estudo social das crianças que a mãe era interesseira, que o pai era omisso, que o pai acordou com a mãe uma boa pensão para não precisar ter que cuidar das crianças e que essa mãe foi negligente nos cuidados essenciais com essas crianças em diversos momentos. O estudo social das crianças apontou para isso? Apontou. Então o juiz diz: querida, não vai ficar contigo não, vai ficar com ele. Mas eu não quero. E ela quer ficar com a criança, a gente já se acertou. Eu não quero saber o que é melhor para você, pai. Eu não quero saber o que é melhor para você, mãe. Eu não quero saber o que é melhor para a família, ou para a avó, ou para a escola, ou quem quer que seja. Eu estou aqui para ver o que é melhor para a criança. O melhor para a criança é ficar com o pai. Pode atrapalhar a tua vida, pode desorganizar tudo, você, sei lá, mas para as crianças é melhor ficar com o pai do que com a mãe, neste caso. E é isso. Ser um princípio do melhor interesse da criança e do adolescente significa assim, mesmo quando não tem litígio, se aquilo é melhor para essa criança ou para esse adolescente, é isso que o Estado deve buscar. Por isso, é sempre o melhor para a criança e o melhor para o adolescente. Ele é feito pela equipe multidisciplinar, Jaque. Ele é feito por assistente social, é feito por psicólogo, às vezes por fono, às vezes por pedagoga, às vezes por psiquiatra. Depende de quais as necessidades dessa criança. Há evidências de que essa criança apresenta qualquer tipo de problema psiquiátrico? Vai ter o médico ali analisando. Essa criança tem dificuldade de aprendizagem? Vai ter a pedagoga colaborando para a produção desses documentos, desses laudos. A gente tem alguma questão emocional envolvida que dificulta a adaptação dessa criança, por exemplo, na escola ou na comunidade em que ela vive, vai ter lá a presença do psicólogo. Essa criança passa por qualquer dificuldade, passa fome, isso e aquilo, vai ter lá a presença do assistente social. Tá? E se o adolescente não quiser, o quê? Ficar com um ou com outro? Veja, o adolescente tem que ser escutado, Liliane. Diz o ECA que para as questões de guarda, eu vou falar disso lá para frente, tá? A gente vai ter uma aula que é sobre direito de família e psicologia jurídica. Aí a gente vai falar melhor disso. Mas só para não deixar você sem resposta, crianças podem ser ouvidas. Adolescentes devem ser ouvidos. Devem ser ouvidos. Mas deve ser ouvido não significa que o juiz tem que fazer o que ele quer. Essa é a noção de autoridade que muito pai e muita mãe perdeu, né? Filhos devem ser escutados, filhos devem ser consultados, a gente deve saber qual a vontade deles, mas filhos não precisam mandar na vontade do pai ou da mãe. E assim também com o juiz, né? O adolescente não quer ficar com o pai, quer ficar com a mãe. Querido, se o juiz entender que é melhor ficar com o pai, ele vai ficar com o pai. Pode dar muita merda nisso? Pode, mas tudo bem. Assim, a gente tem que buscar o que é melhor para eles. E tá dando... Então, bota lá, acompanhamento com psicólogo, bota lá, isso e aquilo, entendeu? Mas, claro que o juiz vai fundamentar isso, o juiz vai motivar isso, o juiz vai dizer o porquê, ele vai sustentar alguma coisa. Tá? Então, a criança pode ser ouvida, o adolescente deve ser ouvido. Costuma considerar. Claro, não é ouvir por ouvir, né? É ouvir porque é importante ouvi-los. São seres ainda em desenvolvimento, mas são seres dotados de vontade. São seres ainda imaturos, mas são seres cuja emoção precisa ser colocada nessa balança. Não é à toa que é o princípio do melhor interesse deles. Eu vou olhar o que é melhor para eles sem escutá-los? Claro que escutá-los é importante. Mas uma coisa é escutá-los. Outra coisa é obedecê-los. Não é esse o papel do juiz. Ao escutar um adolescente, uma psicóloga pode, por exemplo, identificar que ele não gosta do pai porque o pai é o único que exerce autoridade sobre ele. E é claro, ele quer ficar soltinho, né?
Então, o problema que ele tem com o pai é exatamente o que ele está precisando. Então, apesar de ele ter conflito com o pai, este pai precisa estar mais presente na vida desse adolescente, por exemplo. Tá? Todo princípio... Por isso, olha só, o nome que está ali, Ricardo, é norteador hermenêutico. O que é hermenêutica? É a ciência da interpretação. Então, assim, todo artigo da lei, todo artigo da Constituição, todo artigo de qualquer coisa, artigo, inciso ou parágrafo, deve ser interpretado por esses princípios como norte. Eles são nortes de interpretação da lei e de interpretação das situações fáticas, do que aconteceu de concreto na vida dessa criança e desse adolescente. Fala aí, Davi. Tudo bem, querido? Boa noite, professor. Como é que eu posso te ajudar? Boa noite, querido. Gostaria de tirar uma dúvida com o senhor. Fala aí. Há um tempo atrás, ocorreu um negócio na nossa família em que uma parente nossa sofria de violência doméstica da mãe. Sim. Nessa... Adulta ou menor? Menor. Menor. Sofria violência doméstica da mãe. Tá. Nós conseguimos dar a guarda para nossa avó nessa situação e afastar a menina da mãe. Minha prima, no caso. Isso aí. E recentemente aconteceu uma situação em que essa mãe ela solicitou a guarda de volta. Uhum. Como é que ficaria essa situação, mesmo sabendo da violência doméstica? A ideia é sempre manter com a família, tá? A ideia é sempre manter com a família. Então, afasta da mãe, Davi, porque a mãe oferece risco. Mas se em algum momento essa mãe manifesta interesse em estar com essa criança, o que a gente vai fazer? Avaliar a mãe de novo. A gente vai fazer o estudo biopsicossocial, avaliar lá a questão médica, vai avaliar a questão emocional, psicológica, vai avaliar a questão social, se ela está trabalhando, vai avaliar se ela tem bom relacionamento social, a gente vai olhar em que lugar ela vive, que comunidade é essa, e a partir disso tudo, o juiz vai aferir se ela ainda oferece riscos a essa filha, a esse filho, ou se ela já não oferece mais. Claro que quando o juiz, depois de um histórico de violência, determina o retorno da criança para esse lar onde a violência era praticada, o juiz não larga lá, vira as costas e vai embora. Aí vai ter a assistente social visitando a cada X tempo, vai ter a avaliação da criança a cada X tempo, a avaliação da mãe a cada X tempo, entendeu? Então, não é uma coisa de largar e virar as costas, mas é preciso avaliá-la antes e acompanhar depois, Davi. Mas a ideia é tentar manter dentro da família, principalmente com o pai e com a mãe. Mas aí que tá. Já teve outras situações em que ela fez violência doméstica, mas ela conseguiu ficar com a guarda. Aí a última agora, ela cometeu de novo, errou a mão, e ela sempre teve um histórico de violência doméstica, aí ela foi lá e a gente conseguiu tirar a guarda dela. Sim. Ela mesmo assim consegue, mesmo sempre tendo esse comportamento agressivo? Pode conseguir? Pode. Davi, lembra que no Brasil, nem criminoso tem pena perpétua. Não existe prisão perpétua. Ninguém pode ser condenado ad eternum por alguma coisa. Mas é óbvio que, diante do histórico de recorrência de violência, o juiz tem que olhar com muito cuidado se vale a pena devolver essa criança para esse lar. Mas é possível, em tese, essa mãe voltar a ter a guarda? É possível. Portanto, que ela demonstre que ela tem agora condições de continuar com essa criança. Ela vai ser avaliada. E há bons instrumentos para verificar essa pessoa, né? Para compreender essa pessoa, para adentrar nessa subjetividade dessa criatura humana. Sabe, Davi? Agora, você diz assim, ela vai conseguir? Não sei, vai depender das provas do processo. A gente só sabe avaliar ou opinar dentro do processo. Agora, sua pergunta é,
É possível que para frente ela possa ter a guarda de novo? É possível. É possível. Ela já tem 16 anos, a menina. Ela tem voz para dizer com quem ela quer ficar? Voz tem. Ela não bate martelo, mas ela tem voz. Entendi. Ela tem voz, claro que tem. Mas, assim, o que ela disser, o que o juiz vai fazer cegamente, não. Não. Mas isso é importante, né? A opinião do adolescente, o histórico da mãe, esses comportamentos recorrentes, tudo isso é levado em conta. Espero ter ajudado. Depois do Davi, Obrigado. a Lília. Como é que eu... Nada, querido. Como é que eu posso te ajudar, Lília? Professor, boa noite. Tirar uma Boa dúvida. noite. Um pai ausente. E aí, quando o adolescente Não pede entendi, não entendi o começo. Repete do começo. Como é que é? um pai ausente, né? A mãe que fica... Pai ausente. Pai ausente. E a criança que tem direito a ser ouvida e pede para ser ouvida, né? Esse juiz, ele pode entender que por essa ausência dele, por livre vontade do mesmo, ele possa retornar e dar a guarda para o pai? Não sei se eu entendi a pergunta, Lília. Não sei. Agora, gente, vamos lá. Eu só sei dizer várias coisas dentro do próprio processo. A gente tem que fazer perguntas em tese, porque pelo que eu estou percebendo, você tem um caso aí na tua cabeça que você quer consulta desse caso, né? Gente, é muito difícil a gente falar assim em tese. Vamos entender qual é a lógica da norma? É sempre o melhor para a criança e para o adolescente. Mas ela, a criança ou adolescente, deve ser protegida de maneira integral. Quando eu digo protegido de maneira integral, a prioridade do Estado é manter com a família. E quando eu digo família, primeiro pais, depois avós, né? Mas a família mais próxima, a prioridade é manter com ela. Quando dá, porque a gente sabe que muitas vezes não dá, né? Às vezes a mãe é agressor, o pai é o agressor, o pai é quem praticou violência sexual, o irmão é quem praticou violência sexual. Então, assim, manter com a família é prioridade. Mas é prioridade dentro do que é melhor para a criança e para o adolescente. Então, a gente só vai poder dizer, olhando para o caso, olhando os relatórios, olhando os laudos, olhando as avaliações, ouvindo os envolvidos. Aí a gente, pelas provas produzidas, a gente vai dizer o que é melhor para eles. Tá? Mas, como regra geral, pai fez atrocidades. Pode lá para frente a guarda voltar para ele? Pode. Se ele demonstrar que agora está ressocializado. Olha, eu era usuário de crack, eu agora já estou desintoxicado e estou livre das drogas. Estou trabalhando. Quero ter os meus filhos de volta. Se ele demonstrar que está tudo ok, o juiz pode devolver a guarda para ele? Pode. Ah, mas esse pai foi sempre ausente, nunca teve presente, quem criou foi a avó e tal. Mas agora o pai está presente e ele quer fazer pela criança, quer fazer pelo adolescente e tal. Ele pode ter a guarda? Pode. Agora, o juiz vai assim, o pai quer, então vai. Não, não é assim. É o que é o melhor para a criança. Faz a avaliação de todo o contexto de todos os envolvidos. Então, assim, a regra é essa. Agora, mas aqui e tal, aí tem que olhar para o processo. Tem que olhar as provas, tem que ler os laudos. É bem mais... Ele abre mão dos filhos. Ele tem direito a retornar isso? Abrir mão dos filhos, aspas, no sentido de sair e tal, isso não abriu mão de nada. A pessoa respondeu que não quer, nem guarda nem visitação das crianças. Ele pode voltar atrás depois? Lilian, a gente vai tratar disso quando a gente for falar de direito de família, tá? Mas só para não deixar você sem responder, mas a gente precisa ir adiante, que não é o tema específico de hoje, a gente só perde poder familiar sobre filho quando a gente tem uma sentença tirando esse poder familiar. Essa coisa do sumiu por 5 anos, não teve abrir mão nesse negócio. Isso não é abrir mão. Isso é ser ausente. Abrir mão é entregar a criança para família substituta, para adoção, ou só para a mãe. E aí ele formalmente vai ter lá uma sentença que tira dele o poder familiar. Senão, ele não abriu mão de nada. Ele ainda tem o poder familiar e ele pode voltar a ter a guarda. Essa é a regra. Tem que ter sentença tirando o poder familiar.
Obrigada, que é diferente professor. de tirar a guarda, mas a gente vai entender melhor lá depois da P1, quando a gente for falar de direito de família. Eu volto a falar disso, não vou deixar de falar disso, tá? A Paty está dizendo que tem a mesma dúvida, mas a gente já falou. Seria bom verificar porque tem casos específicos para tal ação. É isso. A gente tem que tirar o poder familiar, tá? Mas eu vou falar disso quando eu for falar de direito de família. Acho que a Lilian que eu respondi, né? Foi a Lilian que eu respondi, o próximo é a Jaqueline, eu acho, né? Só para confirmar se eu anotei aqui certo. Então, embora exista o código do ECA, caberá quase sempre, porque não tem uma totalidade, né? Quase sempre ao advogado e muitas vezes ao juiz decidir a melhor conduta. A título de exemplo, no artigo 116 do ECA, parágrafo único, tem lá escrito, né? Havendo manifesta impossibilidade de medida, poderá ser substituído por outra adequada. Essa outra adequada seria aqui que entraria... Não precisa estar nessa lista. O juiz pode entender que colocar a criança no jiu-jitsu pode ser bom. Não tem lá. Tem lá, não sei o quê, de projeto, isso, aquilo, mas não tem uma coisa específica. Se o juiz entender que colocar essa criança no jiu-jitsu é bom, ele pode determinar que a criança seja matriculada no jiu-jitsu. Quando ele diz outra medida, é porque é isso, tudo que parecer adequado para atender aquela criança. Sim, eu estava vendo nessa parte mesmo, né? Essa outra medida seria onde entraria a subjetividade que você estava mencionando antes. Aqui, por exemplo, seria um exemplo. Na verdade, a subjetividade entra em tudo. Tudo que o judiciário faz precisa olhar para essa criança, precisa olhar para esse adolescente como uma criaturinha única. Quem é ela? O que aconteceu com ela? O que ela viveu? Que características ela tem? Quem é esse pai? Quem é essa mãe? Ela viveu algum evento traumático? Ela tem alguma deficiência? Ela possui algum transtorno? Tudo isso que é a subjetividade, que é o que compõe a gente nesses vários matizes e vieses, essa nossa complexidade que cada pessoa é, isso tem que ser considerado, Jaque, sempre. Sempre, em tudo. Porque se eu não olhar desse jeito, eu vou estar fazendo uma aplicação da lei cega. E aí é claro que isso vai fugir do objetivo da lei. Aí é que eu aplico a subjetividade. Não, a subjetividade está presente sempre. E quem tem melhores condições de apreender que características de subjetividade essa pessoa carrega é o psicoterapeuta. Mas eu repito, um advogado com sensibilidade humana também apura algumas coisas, não com tanta propriedade, não com tanta técnica como o psicólogo, mas uma pessoa sensível percebe algumas coisas. Consegue perceber algumas coisas. É porque o psicólogo é a pessoa que, com técnica, consegue fazer isso. É essa a questão. Mas a subjetividade deve ser considerada em todo o contexto, em qualquer contexto. Tá bom? André. André. Levantou a mão. Quer falar, filho? Quer falar, André? Não, toquei sem querer, perdoe-me. Tocou sem querer, beleza. Lidiane. Professor, teria como repetir, não de uma forma clara, porque eu entendi mais ou menos, mas o conceito de subjetividade? Isso está lá na aula 1, você vai encontrar isso lá nesse material. Toda e qualquer condição, característica, evento, o que compõe a personalidade, tudo que aconteceu na vida dessa pessoa e que influencia quem ela é, faz parte dessa subjetividade de cada um. Dá uma olhada na aula. Dá uma olhada lá que você vai ver isso melhor. Eu dou assim muitos exemplos. Mas é isso, às vezes, Lidiane, uma criança passa fome e isso repercute na vida dela de um jeito. Outra pessoa passa fome na infância e a cabeça dela é outra. Uma cresce revoltada, angustiada, com raiva do mundo, com raiva de Deus. A outra diz assim, não, já passei muita fome, a vida é muito boa. Eu hoje não passo mais fome, nossa, só tenho a agradecer.
Por que elas são diferentes? Que características são essas? O que conduziu a esses resultados? A identificação de todas as características, de todos os aspectos, de todas as peculiaridades, de todas as vivências, de todo o seu contexto social, a sua vivência religiosa, sobre o que aconteceu na sua família, e daí por diante, tudo que eu puder apurar para entender quem é esta pessoa e como melhor encaminhá-la, compreender o seu aspecto emocional, isso está no campo da subjetividade, mas você vê isso melhor tanto na explicação quanto nos exemplos da aula 1. Aula 1. Tá ok. Bom? Obrigada, hein? Nada, querida. Conte comigo. André, de novo, levantou a mão sem querer. André, tem um bonequinho com mão levantada. Quando você clica ali, é para pedir para falar. Boa noite, professor. Boa noite, querido. Tudo bem? Está me ouvindo? Tô. Tudo bem. É porque tinha um outro André aí, e eu pensei que o senhor estava dando oportunidade a ele. A minha dúvida seria sobre essa subjetividade. Essa subjetividade, quem aprecia, no caso, é o Conselho Tutelar, em face de uma denúncia? Todo aquele que contribui para a aplicação do direito deve estar atento a esse conceito. O advogado, quando peticiona para fazer bem o seu trabalho, ele tem que considerar essa subjetividade. O juiz, quando julga, ele tem que considerar essa subjetividade. O conselheiro tutelar, quando atua, ele deve considerar essa subjetividade. O delegado, quando recebe esta pessoa lá na sua delegacia, após uma detenção, ele precisa considerar. Todo mundo tem. Se quer fazer bem o seu trabalho, tem que considerar esses aspectos da subjetividade. Todo mundo deve. Porque, veja, não são bonecos, são criaturas humanas. Entendeu? São criaturas humanas. Então, como é que eu vou olhar para ela como se ela fosse um objeto? Essa era a grande crítica às leis anteriores. Tratavam a criança não pela criança, mas pelo que ela representa para os pais, pelo que ela representa para as famílias. A gente não está muito interessado em ver de verdade quem era essa criança. A gente tratava ela como objeto. Então, a gente não olhava para essa subjetividade. Hoje, quem é que tem que olhar? Todo aquele que atua na proteção da infância e da juventude. O conselheiro tutelar está aqui atuando para proteger a criança. Tem que olhar para a subjetividade dela. Quem é essa criança? Vou te dar um exemplo, tá, André? A gente estava conversando hoje, de manhã a gente tem um aluno que é conselheiro tutelar. E ele estava falando, apareceu lá um adolescente reclamando da mãe, porque a mãe isso, a mãe aquilo, blá, 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 blá. Ele ouviu aquele adolescente e disse assim, mas essa mãe está fazendo tudo que ela tem que fazer. Está fazendo tudo que ela tem que fazer. Está proibindo de sair, ele não respeita os horários, ela diz que ele tem que voltar às 10 horas, ele volta às 1 da manhã. Ela manda estudar, ele não estuda, está indo mal na escola, a mãe está lá fazendo o papel dela. Aí a mãe bateu nele, ele foi o conselheiro tutelar, o bonitinho, para dizer, me bateu, não sei o quê, blá, blá, blá. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Passou um sabão no moleque. Falou no ouvido dele, falou, e ainda determinou, olha só, se você não estiver em casa no horário, e ele fixou o horário de 10 horas, e a sua mãe indicar, eu vou encaminhar você para isso, vou encaminhar para aquilo, porque agora quem está dizendo que tem que chegar 10 horas em casa sou eu. Se você não respeita a sua mãe, vai ter que respeitar a autoridade do conselho tutelar. Tua mãe está certa. Agora, tem criança que vai ao conselho tutelar e a gente vê que ela está sendo vítima de assédio, de violência sexual, de violência física, de violência psicológica, de violência moral. Está entendendo? Sim, professor. Então, esse conselheiro ele tem que olhar quem é essa criança, quem é essa família, que características são essas. Ele tem que olhar, claro que tem. Professor, a razão da minha pergunta é justamente a discordância, muitas vezes, com o posicionamento do Conselho Tutelar. Vou só falar... Mas discordância entre quem e quem?
discordância dessa subjetividade caracterizada aí pelo conceito tutelar em determinados casos. Eu, por exemplo, está fazendo sou sentido para mim, professor da porque rede vamos lá. municipal. Quem vai identificar isso é todo mundo que está atuando, mas quem tem assim, melhores instrumentos para poder identificar isso são os psicólogos. Então, teve um laudo e o conselheiro está discordando do psicólogo? Assim, discordância de quem com quem? Não, teve uma denúncia que eu fiz. Eu sou professor da rede municipal no município de Cabo Frio. E eu fiz uma denúncia. Eu fiz uma denúncia de exploração de trabalho infantil, onde a diretora da escola estava exigindo que os alunos vendessem rifas, e isso, para mim, estava colocando em risco a integridade física das crianças. E o Conselho Tutelar achou que isso é uma coisa normal, um procedimento normal que é feito nas escolas. Isso é interpretação, isso é um direito do conselheiro. Mas aí vamos lá, se você entende que elas estão em risco e o conselheiro entendeu que não, você tem ainda a possibilidade de buscar o Ministério Público. Porque o Ministério Público é fiscal da lei. Se alguém prevarica, na sua interpretação, a proteção dessa infância, o Ministério Público pode atuar. Mas você pode procurar o Ministério Público. O Conselho Tutelar não é em noticiar ao Ministério Público? Sim, mas se ele não faz, qualquer particular pode fazê-lo. Qualquer particular pode fazer. O Ministério Público também pode. Perdoe, o Conselho Tutelar também pode, mas o particular pode. Agora, o conselheiro tutelar entendeu assim, o Ministério Público entendeu assim. Tudo bem, são interpretações. Você pode ser voto vencido nessa. Você pode... Todo mundo discordar de você. Mas vê que não tem problema nenhum nisso. E é isso. É isso. São interpretações, ninguém viu o problema, a vida que segue. Agora, uma pessoa sozinha é dona da verdade? Nunca é. Por isso, está lá o Ministério Público. E aí o promotor não fez nada. Aí você vai ao Conselho Tutelar. Ele não fez nada. Você busca a Defensoria Pública, o Núcleo de Proteção da Infância e Juventude. É isso. Agora, são caminhos. E cada um vai agir de acordo com o seu entendimento, com a sua interpretação do contexto fático. Entendeu? Agora, quem é que vai trazer os melhores elementos para poder apurar isso e levar uma decisão justa e acertada do magistrado? Quem oferece as melhores condições para entender isso é o psicólogo, que é quem tem, por formação, condição de adentrar nessas características emocionais, psíquicas, o aspecto mesmo psicológico, né? Em que está envolvido isso que a gente chamou aí de subjetividade. E é isso. Cada um vai atuando de acordo com a sua competência e pode ser que as interpretações sejam diferentes. Um pai pode achar que a mãe é péssima e a mãe pode achar que está fazendo um excelente trabalho. E eles discordam. E aí que o Ministério Público, e aí que o juiz, e aí que toda a estrutura do judiciário, cada uma com a sua competência, vai atuar para levar a melhor decisão, assim a gente espera. Ainda que decisões ruins também sejam tomadas, porque o juiz tem decisões ruins. Mas aí tem o duplo grau de jurisdição. O que é isso? A decisão foi ruim, eu posso recorrer dessa decisão. Essa é a lógica com que o direito trabalha. Nunca alguém sozinho vai determinar o futuro de uma pessoa, de uma família, ou de um núcleo, ou de qualquer coisa. Sempre haverá a chance de, no mínimo, 2 olhares diferentes tratarem aquela mesma questão. Dado que isso aqui não é matemática, né? Não dá para a gente ter um resultado sempre igual para todo mundo. Não é matemática. Mas é isso. Bom, então, diante disso, queria lembrar a vocês que, já falei disso, né? A criança é até 12 incompleto, adolescente de 12 até 18 incompleto e 18 em diante é adulto. Mas tem uma coisa chamada Sistema de Garantia de Direitos, que é fruto da Resolução 113 do CONANDA, uma resolução do ano de 2006. E esse Sistema de Garantias e Direitos, ele vai atuar em 3 eixos. Isso aqui é importante. Esse Sistema de Garantias e Direitos está organizado em 3 eixos. A promoção da defesa, a promoção do interesse da criança e do adolescente, a defesa da criança e do adolescente
e do controle social sobre o que toca a criança e o adolescente. Promoção é promover, incentivar, buscar, tem uma conduta prévia. A promoção tem a ver com atuar antes, conduta preventiva. A defesa do direito é quando a criança já foi vítima, é quando a criança já passou pelo problema, é quando a violação do direito já ocorreu, e aí a gente atua para proteger, depois do fato já ter ocorrido. Então, a promoção tem uma conduta preventiva e a defesa do direito tem um aspecto de conduta repressiva. E, ao atuar de maneira repressiva, o que eu vou fazer? Eu vou punir os responsáveis. Eu vou trazer uma pena para aqueles que violaram o direito dessa criança e desse adolescente. E repara que quando a lei vem com uma pena mais grave, repara que quando uma pessoa é condenada no seio do judiciário, isso é uma forma de controle social. Porque quando eu condeno o João pelos maus tratos em relação ao filho, eu não estou só punindo o João, eu não estou só fazendo justiça ao filho. Eu estou dizendo assim, ô sociedade, vocês estão vendo aí o que acontece quando alguém faz o que o João fez? Perceberam? Estão dando conta de que não pode fazer isso, porque se fizer, vai dar ruim na tua vida? Entendeu isso? Então, isso é controle social. O controle social não é só pelas condenações. Quando entra uma lei no ordenamento jurídico mais grave, com uma pena mais severa para uma determinada conduta, eu estou dizendo assim, o Estado está de olho, ele não é mais conivente com penas brandas para essa situação. Agora, o buraco é mais embaixo. E isso é uma medida de controle social. Então, o controle social tem um quê de repressão, mas também tem um quê de prevenção. Porque, quanto aos demais da sociedade, existe um recado subjacente de não faça isso. Isso é uma forma de proteger preventivamente outras crianças que ainda não foram vítimas de violência. Outros adolescentes que ainda não foram vítimas de violência. Então, repara que o sistema de garantias e direitos vai trabalhar tanto na ação preventiva, na promoção do direito, tanto na defesa do direito de forma repressiva, quanto no controle social, para manter no futuro isso tudo equilibrado. Agora, o eixo da promoção, que é o primeiro deles, olha aí embaixo, está em negrito, pode ser feito de muitas maneiras. Desenvolvimento de política de atendimento ao direito da criança e do adolescente, políticas públicas que atendam esse público, né, esse público-alvo, serviços voltados para eles, execução de medida protetiva e, como a gente viu lá antes, as medidas socioeducativas. Isso tanto por parte do Estado, quanto por parte da família e da sociedade em geral. Esses são os 3 principais atores da promoção. Por que a sociedade? Porque se tu está ouvindo que o vizinho da casa do lado está espancando o filho de maneira desmedida, você pode fazer alguma coisa. Se você vê uma criança sendo violentada, você pode fazer alguma coisa. Se você é professor e vê alguém botando a criança para fazer alguma coisa que você julga equivocada, você pode fazer alguma coisa. Pode ser que você faça e não dê aquilo que você esperava, tá? Mas você pode e deve fazer alguma coisa. Então, Estado, família e sociedade são os principais atores dessa promoção da tutela do interesse da criança e do adolescente. Seja promovendo política pública, que quem faz é o Estado, seja prestando serviço, que pode ser a família ou a sociedade, seja executando medidas protetivas, que pode ser a família ou a sociedade, seja aplicando medida socioeducativa, que é papel do Estado juiz. Então, assim, primeira coisa, sistema de garantias e de direitos parte de 3 eixos. Segunda coisa, o eixo da promoção pode ser concretizado por tudo isso daí. E os principais atores, está aí da promoção, mas na verdade de todos, né? Eu vou dizer isso mais cedo.
tanto para a promoção, quanto para a defesa, quanto para o controle social, os principais atores são Estado, família e sociedade. Agora, lembra o que eu falei no começo da aula? Quando a gente fala de criança e adolescente, são 3 grandes linhas de trabalho. Uma coisa é discutir o adolescente infrator, que eu quase não falei hoje, estou deixando isso para a aula que vem. A gente falou pouco do adolescente infrator. Da criança e do adolescente que está sob risco social, que precisa de proteção, porque ele é vulnerável. Isso eu tratei bastante hoje. Tratei bastante. E tem a criança vítima de violência doméstica, que a gente vai falar lá na aula, quando eu tratar de violência doméstica. É depois da P1 isso. Tá bom? Então, a gente só vai falar de criança que não curso. Não, a gente vai falar da mulher vítima de violência, a gente vai falar da pessoa adulta lá no direito penal, a gente vai falar da proteção da família, nas varas de família, a gente vai falar de vários sujeitos. É que eu comecei pelas crianças, e a gente já vai ter a prova com poucas aulas, mas a gente vai ampliar essa discussão aqui para as demais competências também. Tá bom? Bom, eu acho que ninguém querendo falar, deixa eu ver quem é. Jaqueline, diga aí. Vamos lá. A primeira pergunta que eu tinha feito aqui é onde que está essa resolução? A segunda pergunta... Onde está essa resolução? Bom, toda a produção legislativa você encontra no site do Planalto. Toda norma produzida no direito brasileiro encontra-se no site do Planalto. O que eu recomendo? Eu recomendo que você... Cadê? Não é esse não, é esse aqui mesmo. Eu recomendo que você procure no Google. Não, eu digo no Vadmecum. Que eu estava aqui virada procurando e não achei. Não, calma, peraí. Não vai estar assim no Vadmecum. O Conanda, na verdade, é uma resolução, ele não é uma lei. Então, você não vai encontrar isso no Vadmecum. Mas não tem problema, você não vai precisar consultar isso no Vadmecum. Tá? Quando eu coloquei aqui para vocês... Cadê isso, gente? Uai. Não estou mais achando o slide em que eu botei isso. Enquanto o senhor procura, eu posso fazer a segunda pergunta? Tá, claro. Tá. A segunda pergunta também ainda sobre esse sistema de garantias dessa resolução. Já não tinha lá no artigo que o senhor falou, no 4, aquela visão integral ou da defesa? E aí, se já tinha aquela visão integral, por que foi feita essa resolução? Não sei se está prática. Porque o ECA fala de uma forma muito geral, né? Ele diz assim, olha, a criança tem que ser atendida, e adolescente, com absoluta prioridade em saúde, educação, lazer, convivência familiar e comunitária, blá, 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 blá. Tá, mas quem é que faz isso? Tá, mas como a gente chega a essa proteção? Tá, mas quem é que tem o dever de atuar? Tá, mas... Então, assim, você vai ver que o papel de cada norma, de cada competência, é apontar para quem é que deve fazer o quê. O ECA diz que é dever da criança, ou é dever nada, é direito da criança ter a proteção de tudo aquilo. Mas qual é o dever do Estado? E quando eu falo Estado, assim, qual é o papel da União, qual é o papel do município, qual é o papel dos estados, qual é o papel do executivo, qual é o papel do legislativo, qual é o papel do judiciário. A gente fala em família, tá, e se fulano não fizer, como é que isso funciona? Aí a gente tem que ir desdobrando isso em outras normas. É um sistema, Jaque, é um sistema. E todas essas normas juntas ajudam a gente a saber o que pode ser cobrado de quem. Fez sentido para você? Sim, seria tipo para poder articular, então, esses atores. Antes estava meio fragmentado e aí ela surge para dar uma... desses direitos, os mecanismos e daí por diante. Então, beleza, você pega aí essa resolução 113 do Conanda, joga lá no Google que você vai ter.
Isso, agora, isso está onde no Vadimeco? Não, não vai estar no Vadimeco. Até porque esse sistema geral de garantias e direitos da criança e do adolescente, você veja, aqui nesta tela, eu estou apenas colocando em linhas gerais aquilo que vocês estão observando aí e aqui, ó. Eu quero que vocês percebam essa ideia da promoção, da defesa, do controle social, e acabou. Agora, se a gente for pegar, por exemplo, lá no ECA e tal, aí tem detalhes ali da lei, que ali eu vou querer o detalhe. Aqui eu quero essa compreensão geral. É proteger no antes do problema, no depois do problema e de forma preventiva geral. E quem atua? Estado, família e sociedade. E o que pode levar? Então, isso é o que me interessa. Você não precisa levar a lei do CONANDA. O que me interessa está aqui. Agora, não, eu quero que você entenda quais são as medidas protetivas. Eu boto o artigo aqui. Reparou que eu não botei o artigo aqui? Essa resolução do CONANDA tem, vou te dizer, tem 34 artigos. Tem 34 artigos. Eu não coloquei nenhum dos 34 artigos aqui. Copiado o artigo. É por quê? Porque não precisa se preocupar com essa norma. Você não precisa ter ela no seu Vadimeco. Nenhum vai ter. Tá? Você não precisa levar essa norma impressa. Agora, quando eu coloco aqui para vocês, como coloquei antes, né? Ó, artigo tal da lei tal. Aí é porque a lei você precisa consultar. Resumindo, não se preocupem com a resolução do CONANDA. É isso. Mas se preocupem em levar a Constituição e levar o ECA. Gente, finalizando, não há uma relação de hierarquia entre esses eixos. Qual deles é mais importante? Não existe isso. Impedir que o problema chegue a acontecer é mais importante do que agir depois. Não. Para quem é vítima de violência, agir depois é tão importante quanto agir preventivamente. Não existe hierarquia entre esses eixos. Não existe. Pelo contrário, eles até se misturam às vezes. Como eu disse, se você está adotando uma ação preventiva, isso é uma forma de controle social. Se eu estou punindo, isso é uma forma de controle social. Se eu estou produzindo uma lei mais grave na aplicação da pena, isso é preventivo, mas isso também é repressivo, porque na hora que alguém for condenado, a pena vai ser maior. Então, está no aspecto da prevenção, psicologicamente, para dizer, não faz. Mas está depois no sentido de toma uma pena mais pesada. Isso tudo meio que se mistura. De alguma maneira, isso tudo se mistura. Então, não existe uma hierarquia nesse negócio de que o que o mais importante é promover, defender o controle social de todos os prejuízos que se levam à infância e à juventude. Agora, se vocês repararem, grande parte dessas dificuldades, das perguntas que vocês me fazem aqui, é porque vocês têm um olhar não técnico da psicologia. Porque quem vai dizer isso para vocês em certos casos é o profissional dessa área. Então alguém diz assim, Nelson, mas eu acho que isso coloca a criança em risco. Não sei. Acho que é o André, né? André, não sei o que aconteceu lá, não tem como opinar, mas eu só vou te dar um exemplo de como é complexo interpretar isso, tá, André? Repara só. Colocar uma criança para vender rifa pode ser uma forma de expor essa criança na rua a qualquer pessoa que aborde e leve essa criança. Então tem um risco nisso. Mas muitas pessoas se vangloriam de ter começado a se virar cedo, para ter autonomia cedo, para conseguir correr atrás do que quer cedo. Então, assim, o que para essas crianças, em específico, é melhor ou pior? Quem vai me ajudar com essa avaliação é o profissional da psicologia. Quem vai me ajudar com essa avaliação é a profissional assistente social. Entende? A gente tem, por exemplo, lá no projeto social de que eu faço parte, André, crianças que se viram bem na rua. São crianças, estão vulneráveis do mesmo jeito. A gente vê que são assim espertas, rápidas, são sagazes.
E outras que, mesmo muito pobres, que mesmo largadas, são bobas, vulneráveis. Vulneráveis todas são, mas são extremamente vulneráveis. Não sei, André, tem que olhar cada caso, sabe? Tem que olhar cada caso. Ah, mas o interesse aqui é da escola, o dever de pagar isso é do Estado, não pode botar para vender rifa. Eu concordo com você. Concordo. Eu concordo. Isso é outra coisa. Mas é isso, eu estou te dizendo que um fato ele pode ter muitas interpretações. E a gente tem essa dificuldade, às vezes, de entender, quem vai ajudar a gente a enxergar isso melhor é exatamente o pessoal da psicologia. Tá bom? É isso. Samara, vou te ajudar para a gente poder encerrar. Boa Como noite. é que eu posso te ajudar? Você consegue me ouvir, professor? Perfeitamente. Sobre esse caso que você estava falando, né, que todos nós devemos proteger as crianças, os adolescentes, a sociedade, o governo, todo mundo. O caso recentemente exposto pelo FELCA sobre a adultização das crianças, então, desse princípio, houve uma falha geral do Estado, de nós como sociedade e da própria família, né? Já que muitas das crianças tinham sido emancipadas e tinham sido entregues pro tal lá de mão beijada, certo? Sim, todos falhamos, todos falhamos. A sociedade, quando não busca o Ministério Público, ou quando não denuncia publicamente como ele fez, porque outros poderiam ter feito isso antes. A família, quando, por ganância ou por negligência, permite que os seus filhos estejam vulneráveis em contextos dessa natureza. O Estado, quando nunca produziu uma lei que regulasse o uso de rede social para a infância e juventude, o Estado falhou, um monte de gente falhou. Um monte de gente falhou. Concordo com você. Plenamente, concordo plenamente. Meninos, é isso. Então, aula que vem, no começo da aula, eu fecho o conteúdo e logo depois a gente faz uma revisãozinha. Tá bom? Meninos, fiquem bem. Uma excelente noite para vocês. Até a sexta que vem. Beijo, Helenice. Obrigada, abraço para todo mundo aí. Para vocês também. Obrigado, beijo para todo mundo. Parabéns pela aula, professor. Obrigado. Obrigado a você, querido. Um abração. Até mais. Boa noite. Obrigada, professor. Beijo, Até mais, beijo. professor.